Boa tarde, galerinha. Hoje, dia 6/10, terça-feira, vamos dar início à nossa aula de matemática, tá? Hoje a gente vai fazer exercícios no cadernos referente à divisão. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a página, tá? Para vocês estarem realizando. Então, aqui, olha, tem algumas divisões, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a letra para vocês. E aí vocês vão copiar no caderno. Calcule as divisões, vocês vão fazer. Eu deixei esse espaço aqui, porque aí depois a gente pode estar resolvendo passo a passo, uma a uma, tá? Então, é a mesma coisa que a gente ontem conversou, que a gente estudou. Primeiro, antes de falar, tia Pri, eu não sei, vamos o quê? Analisar a conta, o número que nós estamos dividindo, né? Então, vamos prestar atenção. Então, vocês vão resolver essas continhas A, B, C, D, E, F, G, H, I, e nós vamos corrigir, ok? Vamos lá, pessoal, vamos voltar, vamos corrigir agora os exercícios que a tia Pri deixou. E a próxima conta será do nosso amigo Rafael. 1188 dividido por 22. Espera só um pouquinho, Rafa, a tia vai colocar o fone para liberar o seu áudio. Vamos lá, Luísa, como é que você fez essa conta? 1860 dividido por 20. Como 18 é a menos que 20, então eu peguei o 186. Tá. Certo. Aí eu fui procurar a tabuada, mas não tinha. Então, eu peguei o 180 e aí eu vi 180. Aí é 20 vezes 9. Então, eu coloquei o 9 embaixo do 20. Certo. Aí eu peguei o 6. Aí de 180, quanto falta para chegar em 186? Aí é 6. 186 para chegar no 186 é 6. Aí eu abaixei o 0. E aí tem 60 na tabuada do 20? Aí tem. Aí eu coloquei o número 3 do lado do 9. Diminuí 60 menos 60 e deu 0. E acabou a conta. Muito bem, Luísa. Parabéns. É assim mesmo a continha de divisão. Você conseguiu realizar todas as continhas de divisão? F? A letrinha F. 664 dividido por 8. Quanto que deu? Eu só fiz até aí. Eu ainda tô fazendo. Tá. Caio, quanto deu a letra F? No meu deu 22. Não, tá errado. Lucas, quanto deu a letra F? Lucas. Gustavo, quanto deu a letra F? 83. Ok, muito bem. Beatriz Saraiva, quanto deu a letra G? 339 dividido por 3. Quanto deu? 113. Muito bem. Beatriz e Luiz Gustavo, vocês fizeram a conta, né? Desenvolveram a conta certinho, né? Ok. Lucas, letra H, 2055 dividido por 5. Quanto deu? Som travou. Vamos lá. Letra H, quanto que deu o seu resultado? Deixa
João Fernandes, quanto deu o resultado? 2.055 dividido por 5. Na H, É, deu 411. ok. E a Beatriz, a Saraiva, não, Beatriz Marques, deixa eu encontrar. Beatriz Marques, quanto que deu? 8.462 dividido por 2, quanto que deu? 4.231. Também. 4.231. Ok. Então, eu vou pedir hoje para vocês estarem mandando, tá bom? Essa fotinho para te abrir, para eu estar verificando. Hoje é a data limite, tá bom, gente? Agora vocês vão abrir a apostila de vocês em ciências, tá? A gente vai ler sobre os protozoários, porque senão a gente vai se atrasar, tá? Então vamos lá. Apostila de ciências. Página 143. Apostila de ciências, página 143. Vamos lá. Página 143 de ciência. Semana passada nós falamos sobre as bactérias, né? Falamos como que são os micro-organismos, falamos o material genético, né? Que utiliza para a gente ver as características da bactéria. E aí, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a membrana plasmática, a parede celular, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os protozoários. Os protozoários também são unicelulares, mais diferentemente das bactérias, nas células dos protozoários. Há uma membrana que delimita a matéria genética, formando uma estrutura chamada de núcleo. Além disso, a maioria dos protozoários tem uma estrutura que auxiliam na locomoção do micro-organismo, como cílios e flagelos. Então, olha só, o que significa núcleo? Núcleo significa estrutura celular que contém o material genético. Então, esse aqui, olha, é o núcleo e esse aqui é o flagelo. Esse aqui é uma representação de um protozoário, tá? Olha só, aqui também é uma representação de uma ameba, tá? Então, o núcleo, esse roxinho, tá? Ele também é um protozoário, tá? Olha aqui, os protozoários são encontrados em ambientes úmidos, na água doce, no mar, no solo ou num corpo de outros seres vivos. Alguns desses micro-organismos auxiliam no tratamento da água, ao se alimentarem de bactérias causadas por doenças, enquanto outros causadores de doenças. O paramécio e a ameba são alguns exemplos de protozoários. Então, olha lá. Nessa aqui, na letrinha A, é o paramécio, tá? E na letrinha B é o ameba, tá? Aqui tá falando sobre as águas. Sobre algas. Então, olha só. Algas são seres que vivem em regiões de água doce e salgada. Então, marquem aí com o marca-texto que as águas são seres que vivem nas regiões de águas salgadas e águas doces, tá? Elas também podem habitar em lugares úmidos, como pedras na beira das praias e rios. Existem águas que são microscópicas, isto é, só podem ser vistas com o uso do microscópio, e outras que são macroscópicas, ou seja, é possível observá-lo a olho nu, né? Como a gente enxerga. As células das águas apresentam uma organela chamada cloroplasto. Podem marquem esse nome aí, meio complicadinho. Organela chamada de cloroplasto. Pode grifar aí na apostila de vocês.
Em seu interior está a clorofila, um pigmento verde responsável por absorver a luz do sol na fotossíntese. Por meio desse processo, as algas produzem seu próprio alimento e a maior parte do oxigênio do ar que respiramos. Por isso, elas são muito importantes para a manutenção da vida. Então, aqui, ó, vocês estão vendo um desenho, ó, euglena, uma água microscópica, cuja coloração verde que se deve à presença da clorofila nos cloroplastos da célula. Nossa, tia, é muito difícil esse nome. Os nomes são bem complicadinhos mesmo. Por isso que a tia Pri pediu para vocês grifarem, tá bom? Porque eu vou montar um textinho para vocês copiarem no caderno de ciências, tá? O que cada coisinha significa para vocês, quando forem estudar para a prova, vocês terem acesso a essa leitura, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos, tá? Assim como as algas, existem alguns fungos que são microscópicos, como as leveduras e outros que são visíveis a olho nu, como os bolores, os cogumelos e as orelhas de pato. Os fungos não realizam fotossíntese, pois suas células não têm cloroplastos. Sendo assim, eles se alimentam de matéria orgânica viva. Então, vocês vão grifar: os fungos não realizam fotossíntese, pois suas células não têm cloroplastos. Vão grifar isso. E vão grifar aqui em cima também. Podem grifar o parágrafo todo. Assim como as algas, você pode grifar o parágrafo todo. Tá bom? Ó, tá dizendo aqui na representação, olha, é uma célula das leveduras, um grupo de fungos, apresenta um formato oval ou esférico, tá vendo? Então, essa aqui é uma célula, tá? Um grupo de fungos. E aí, vem a palavra vírus, né? Que a gente já conhece também. A palavra vírus vem do latim e significa toxina ou veneno. Então, podem grifar essa parte também. Esse significado que se deve ao fato de que os vírus são pequeníssimas partículas que podem causar doenças. Os vírus são acelulares, ou seja, não se organizam em células. Sendo assim, eles dependem das células dos seres vivos para se reproduzir. Para isso, os vírus invadem as células de um ser vivo e se multiplicam nela. Observe na imagem ao lado um exemplo de um vírus que infecta somente células bactérias conhecidas como bacteriófago. Então, olha só, o vírus aqui, tá? Ó, eles invadem as células de um ser vivo e se multiplicam. Então, quando é um vírus, ele começa a se multiplicar, tá bom? Então, nessa imagem ao lado, vocês estão vendo uma representação de alguns vírus. Olha só. Deixa eu aumentar isso um pouquinho aqui. Tá vendo? Outra coisa, gente. 90% da fotossíntese, quando acontece na Terra, ela é realizada pelas algas marinhas, tá? Por isso, elas são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio, tá? Então, quando a gente respira, né? Elas devem estar sempre relacionadas com... vamos supor, a gente faz assim, vamos todo mundo parar e fazer assim, ó. Quando a gente faz isso, a gente está colocando o nosso... Está inspirando, né? A gente está inspirando o ar. Aí, tem um exercício
que eu vou fazer com vocês na semana que vem, vocês, outra semana, que vocês têm que estar sentados, não pode estar mexendo em nada, tem que ficar parado, assim. E aí, esse exercício é de respiração. São 3 minutinhos de respiração. Aí, tem passo a passo o que cada um, o que é para fazer, né? Então, eu separei para vocês, e aí na próxima aula a gente vai fazer isso. É um exercício de respiração, tá? Tem uma sugestão de atividade que eu queria conversar com vocês. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Que a gente poderia tentar fazer essa sugestão de atividade, né? Eu estou tentando montar É uma ideia, tá, gente? Eu estou tentando montar para vocês conseguirem visualizar como que a gente olha no microscópio, tá? Tem um programa que a gente consegue colocar para vocês estarem vendo. Ele é pago, então, assim, eu estou vendo quais são os procedimentos para poder realizar. Uma estrutura celular que contém um material genético, tá? Então, esse é o núcleo quando a gente fala de protozoários. Lembrando que os protozoários também, eles são unicelulares que têm uma célula. Depois nós falamos sobre as algas, né? As algas, elas vivem tanto em regiões de água salgada como doce. E elas também são unicelulares. Depois nós falamos dos fungos. Os fungos também, só que eles realizam uma fotossíntese. Eles não realizam a fotossíntese, tá bom? E depois falamos do vírus, que também é unicelular e que também significa o quê? Ele significa veneno, né? Uma coisa tóxica, tá? Não podemos esquecer, gente, que quando a gente fala de quando a gente fala de micro-organismo, a gente lembra do quê? Quando a gente fala de micro-organismo, a gente vai lembrar do quê? Das bactérias, dos protozoários, dos fungos, das algas, tá? Agora tem uma atividade da Mão na Massa que fala assim, olha. Com exceção dos vírus, os demais micro-organismos têm célula. Qual é a característica em comum que a maioria dos micro-organismos apresenta quanto ao número de células? Lembra que eu acabei de explicar, acabei de falar sobre isso, tá? O 2, vocês vão observar as imagens e aí vocês vão, olha lá, observe as imagens a seguir que exemplificam diferentes seres vivos e circule as que representam os seres unicelulares. Então, vocês vão circular somente as figuras que são unicelulares. E no 3, vocês vão assinalar as frases que apresentam as informações corretas, tá? São quatro frases, vocês vão ter que colocar o X nas opções corretas. Combinado? Então, vocês podem realizar essa atividade agora, tá? Eu vou ficar aqui, vou ficar com vocês, vocês vão realizar essa atividade agora e vão mandar essa foto para a Tia Pri também no Class App, tá bom? E para casa, vocês vão marcar aí na apostila de vocês que vocês vão estar fazendo. Para casa, vocês vão fazer página 79 e 80 da ficha de atividade, tá? Página 79 e página 80 para casa. E no de matemática, eu vou mandar no Class App também, vocês vão continuar fazendo a lição da ficha de atividade da página 53 e da página 54, que fala sobre a divisão, tá?
Não vamos fazer a página 53 e 54, porque nós temos três exercícios que tem uma continha que sobra resto, né? A continha que não é exata, é aquela continha que sobra, tá? Então, nós vamos deixar, porque a tia Pri vai passar mais atividade em relação à divisão. Então, vocês vão ter para casa lição de ciências, tá? Vocês vão fazer a página 79 e 80 e vocês vão terminar a lição da página 145, ok? Bom, galerinha, olha só. Vocês vão terminar em casa o exercício da página 145 e vão mandar para a tia Pri também, tá bom? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre algas, vírus, protozoários, tá bom? Então, terminem essa atividade da mão na massa. Podem terminar em casa. E aí, vocês me mandam depois a fotinho. Combinado? Então, espero vocês até amanhã. Um beijo no coração de vocês. E até amanhã. Não se esqueçam de mandar a lição de matemática do caderno para a tia Pri. Combinado? Tchau, tchau, galera.